Seguindo com a 12ª aula do curso Lógica de Programação, agora eu tenho aqui a linguagem Pascal, continuando sobre matrizes. Eu vou aqui dar a introdução de como você trabalhar com as matrizes na linguagem Pascal. Inclusive, muita coisa a gente já viu na aula sobre vetores, na aula passada, então não vou precisar repetir bastante coisa. Eu vou fazer só um apanhado de como fazer o básico do preenchimento e da leitura das matrizes em Pascal. Bom, para a gente declarar a matriz em Pascal, a gente tem que lembrar daquele conceito de 1 a n. 1 a n significa o quê? Significa que os dados, que os índices dos dados dos vetores da matriz, elas vão de 1 até um dado que a gente vai, um valor que a gente vai estipular como máximo. Por exemplo, se eu tenho um vetor de 10 índices, ele vai de 1 até 10. A gente pode configurar para ir de 0 a 9, para ser linguagem C. A gente pode preparar nosso vetor para ser, sei lá, de 50 a 60, mas por uma boa prática de programação na linguagem Pascal, a gente usa a notação de 1 a n. Já expliquei isso na aula passada. Para a gente declarar uma matriz, para a gente transformar nosso vetor em uma matriz, o que a gente faz? A sintaxe da declaração é a mesma. A gente vai ter aqui o nome do vetor da matriz, A gente vai ter aqui 2 pontos, a gente vai ter aqui array, a gente abre aqui o colchete. Só que para a gente transformar nosso vetor em matriz, a gente cria aqui primeiro a primeira faixa de índices e depois a gente coloca uma segunda faixa de índices separada por vírgula. Se eu tenho aqui um array de 1 a 10, eu tenho aqui de 1 a 50 e depois de 1 a 35, aqui eu vou ter um conjunto, no caso 50 conjuntos de 35 valores. E a gente diferencia o vetor da matriz. O vetor ele vai apenas de 1 a 10. A matriz ela vai de 1 a 50 e para cada um desses aqui de 1 a 50 ela vai de 1 a 35. Ou seja, isso aqui é como se fosse as linhas e isso aqui é como se fosse as colunas. Então a gente tem aqui o vetor, e aqui o segundo vetor dentro do vetor que transformam em uma matriz. E aí aqui são diversas declarações utilizadas para a declaração das matrizes na linguagem Pascal. Eu tenho aqui, digamos, uma nota, uma nota de faculdade, nota de escola, que é um número do tipo real. E aí eu tenho aqui um array, no caso uma matriz de reals. Eu tenho aqui de 1 a 80 e de 1 a 30. Digamos que eu tenho 80 grupos de 30 alunos. É mais ou menos assim que a gente faz aqui a parte lúdica. A gente tem aqui como se fosse transformar num problema real. A gente teria aqui 80 grupos de 30 alunos. Então a gente tem aqui 80 índices de 30 índices do tipo real. Todos vão ser do tipo real. Eu tenho aqui uma letra do tipo char, caractere. Eu tenho aqui letras. Agora aqui eu tenho um vetor, de 1 a 30 of char, ou seja, eu tenho aqui 30 índices de caracteres. Eu tenho aqui agora letras igual array de 1 a 87, depois de 1 a 26 of char, ou seja, eu tenho aqui 87 índices de 26 índices do tipo char, ou seja, eu armazeno 87 linhas por 26 colunas de caracteres, de apenas um caractere. E aqui strings, que é o texto literal. Eu tenho aqui um nome só, que seria só uma string, e eu tenho aqui nomes, 2 pontos aqui, array, de 1 a 20 depois de 1 a 50 of string, ou seja, eu tenho aqui 20 grupos de 50 grupos de string, ou seja, dá para armazenar 20 linhas a 50 colunas, cada uma das 20 linhas tem 50 colunas de strings, de palavras, de texto. E aqui com relação ao preenchimento, de como eu posso preencher a minha matriz. Eu tenho aqui 2 formas de preenchimento, seja preenchimento manual, seja preenchimento com estrutura de repetição. Esse primeiro aqui, modo de preenchimento, é o preenchimento manual. Eu tenho aqui, eu defino o vetor, no caso a matriz idades. Eu digo aqui que ela tem 50 linhas e 10 colunas. Ela armazena aí 500 idades, 500 do tipo integer. E eu tenho aqui idades 1 e 1, ou seja, índice 1, índice 1. Linha 1, coluna 1. Depois eu tenho aqui, linha 1, coluna 2. Eu posso inserir diretamente esses valores aqui na minha matriz. Eu aponto diretamente para o índice. O índice 1, na linha 1, coluna 1. Armazena aqui. O índice 1, coluna 1 tem 18. O índice 1, coluna 2 tem 25. Aí eu posso ir preenchendo todos até chegar no último, que é o último índice, é o índice 50 com o índice 10. Eu tenho aqui, 50 e 10 faz aí eu coloquei aqui o valor 33. Ou seja, preenchi manualmente cada um dos índices da minha matriz. Aqui seria eu fazendo uma pergunta, pedindo que ele digite, ou seja, que eu tenho aqui, imprima na tela, digite a idade, aí você vai digitar a idade. Aí ele salvou, em
1 e 1. Ou seja, eu posso fazer uma leitura do teclado com o procedimento read-line, e esse procedimento ele salva automaticamente, né? Passei por parâmetro aqui a posição da minha matriz, então ele já vai diretamente salvar aqui a minha matriz. Eu tenho aqui, digite a idade, novamente, eu tenho aqui, ó, faço o read-line direto na minha matriz, ou seja, eu não preciso armazenar na variável e depois atribuir na variável, não, eu posso fazer diretamente, ó, o read-line diretamente na matriz de idades. Por fim, né, eu coloquei esses 3 pontinhos aqui, significa que eu posso ir preenchendo todos, até chegar aqui, ó, digite a idade, dou um read-line em idades 50 a 10, que seria o último índice da minha matriz. Bom, aqui são com relação a erros comuns no preenchimento de matrizes, que é você, por exemplo, definir uma matriz 50 a 10 e colocar como se fosse uma variável, você não indicar os 2 índices errados. Isso aqui não vai funcionar, isso aqui vai dar erro na hora de compilar, na hora de executar, algum erro vai ser causado. Idades, né? Vou colocar o índice de um vetor, como se fosse um vetor, ou seja, eu não tenho um segundo índice, né, para dizer linha e coluna, só tenho aqui um índice, 6. Não, esse 6 aqui ele não compete com os 2 índices da matriz. Aí isso aqui não vai funcionar. Assim como, ainda que eu coloque os 2 índices, 1 em 15, linha 1, coluna 15, se um desses índices aqui estiver fora, né, da faixa de índices definida, de 1 a 10, qualquer coisa que esteja fora de 1 a 10, seja para menos ou para mais, se eu colocar aqui também vai causar um erro na hora de você atribuir esse valor, porque ele vai atribuir para um valor, né, para um espaço que não existe, que não foi declarado. Aqui seria, no caso, o preenchimento com a estrutura de repetição. Eu tenho aqui a minha matriz de idades, né? Novamente, 50 e 10, a mesma matriz que a gente usou nos códigos passados. Eu tenho aqui o pontador e o pontador 2. E o que são cada um deles? São as variáveis que vão estar atreladas na estrutura de repetição. Ou seja, eu tenho for, né, porque eu vou utilizar uma estrutura de repetição determinada, como já vimos. Por que eu vou usar determinada? Porque eu sei que a matriz ela vai até 50. Eu sei que, no caso, 50 linhas, eu sei que depois ela vai para 10 colunas. Ou seja, não é uma coisa que eu não sei, então eu vou ter que parar quando chegar no final. Eu sei que vai de 1 a 50, eu sei que vai de 1 a 10. Então eu posso usar uma estrutura de repetição determinada e determinar os valores logo de início. E por que eu vou usar 2 contadores? Porque a partir do momento que eu tenho linhas e colunas, eu tenho duas informações. Ou seja, para cada informação eu vou ter que usar uma estrutura de repetição. E eu tenho aqui, ó, eu tenho um for, que vai usar aqui a variável contador. Eu tenho aqui a contador 2, isso aqui é a contador. Ela vai de 1 até 10. O que ela vai fazer? Ela vai chamar agora outro for, né? No caso, outra estrutura de repetição, que vai ser com contador 2. Ela vai receber também de 1 a 10. E aí, esse segundo for aqui tem um begin end. Por quê? Porque ele vai executar 2 comandos. Esse primeiro aqui não precisa de begin end, porque eu só vou usar um comando aqui, a não ser que tivesse alguma outra coisa que ele fosse fazer depois desse for daqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pedir, ó, digite a idade. Aí ele vai ler em contador 2. Ou seja, no primeiro instante da minha estrutura de repetição, tem aqui 1 aqui e 1 aqui. Aí ele vai salvar em 1 e 1. Aí eu vou ficar nessa estrutura de repetição daqui. 2. De 2 a 10. Aí que você vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Aí vai salvar aqui 1 e 2. Depois 3. Tá? Aí vai estar aqui 1, 3, 1, 3. Depois 4. Né? 1 aqui, 4 aqui. Aí quando chegar no 10º daqui, ele vai voltar pra cá. Vai chegar aqui de 2 a 10. Do 2, né? Aí depois vai fazer aqui 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. E depois 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Até o 50, né? Fazer lá 50, 50... 1, 52, 53, até 50, 10, para fazer aqui, no caso, 500, né? Que a gente multiplica aqui. Quais são a quantidade máxima de valores das matrizes? A gente multiplica esse por esse. São 50 linhas e 10 colunas, então são 500 posições. Isso aqui vai ser repetido 500 vezes. Imagine colocar aqui, ó, 500 vezes isso aqui. No caso, 1000, né? Porque é uma pergunta, no caso, um pedido de digitação do valor e uma leitura. Imagine digitar isso aqui 1000 vezes. Não dá. Então, com apenas 1, 2, 3, 4, 5 linhas, a gente consegue repetir o mesmo código 500 vezes. Na memória, ela vai estar algo mais ou menos assim, né? A gente tem lá aquela velha tabelinha, né, que mostra os espaços da minha matriz. Eu tenho aqui a matriz de 3 a 10, né? Ou seja, ela vai armazenar 30 valores. Eu tenho aqui, ó, a minha linha, né? 1, 2, 3, que é essa aqui. E as minhas colunas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Se a gente multiplicar aqui, ó, 10 por 3 dá 30, ou seja, prova que lá na memória do computador vai estar, né, algo mais ou menos, né, dessa forma. Para lermos as matrizes, a gente usa mais ou menos os mesmos conceitos que a gente usa para preenchê-las. Ou seja, a gente também pode tanto ler a matriz manualmente, né, no caso índices a índices, ou usando estruturas de repetições. Esse aqui seria, no caso, um exemplo, né, básico de como você lê a matriz manualmente, ou seja, eu tenho aqui o retilíneo, que ele vai imprimir na tela, alguma coisa, né, e por parâmetro eu passo aqui a matriz, né, no caso a matriz idades, e eu uso aqui, ó, matriz 1 em 1, ou seja, linha 1, coluna 1, né, aqui, ó, 1 e 2, né, até, né, 3 pontinhos até chegar aqui nos últimos índices, né, que seria, no caso, 20 e 30, ou seja, você pode utilizar a leitura, no caso, manualmente. Usando como parâmetro aqui os dois índices da matriz. Assim como a gente pode também utilizar a estrutura de repetição. Ou seja, eu tenho aqui, né, a declaração da minha matriz, ainda a matriz idade de 1 a 50. Eu tenho aqui o contador e o contador 2. A gente já sabe porque a gente vai utilizar os dois contadores, né? Aqui a gente vai ter os dois fors, as duas estruturas de repetição. E aqui a gente vai ter a impressão da matriz, só que em vez de explicitar um número, a gente não vai, no caso, colocar um número de 1 a 0, no caso de 1 a 9, de 0 a 9, a gente não vai colocar. A gente vai colocar o quê? A gente vai colocar a variável, né, contador, que vai variar de 1 a 50 aqui e de 1 a 10 aqui, e aí vai 500 vezes imprimir esses 500 índices dessa matriz. Agora também a gente não vai se limitar apenas a usar o valor bruto da matriz, né, para impressão. A gente pode também fazer operações matemáticas com o valor da matriz. E aí nesse caso aqui, no caso esse caso aqui, eu pensei assim em um sistema de média de notas. Eu tenho aqui 50 alunos. Os 50 alunos têm 3 notas, digamos, seja 2 provas e um trabalho. E aí eu quero tirar a média dessas 3 notas dos 50 alunos. O que é que eu faço? Eu defino aqui a variável notas, eu defino aqui também os dois contadores, né, que vão percorrer tanto esse quanto esse daqui, esses índices. Eu tenho aqui a variável que vai receber a média da nota aqui, né, que eu vou somar por 3, né, eu vou dividir por 3. Essa é a média. E aí, né, eu vou somar as 3 e dividir por 3, então essa variável aqui, média, ela vai receber o valor da média, né, e ela é do tipo real, porque vai ser uma divisão. E aí eu tenho aqui, né, o início do meu programa, eu tenho aqui o contador que vai de 1 a 50, ou seja, ele vai percorrer de 1 a 50 alunos. E aí eu tenho aqui o begin end, ou seja, em cada uma das 50 iterações, ele vai repetir esse bloco daqui. Ele vai definir a soma das notas como 0, ou seja, começou com nota 0. Eu vou receber as notas quando? Agora. Eu tenho aqui, ó, contador 2, né? Esse contador 2 vai de 1 até 3, que é justamente para simbolizar essas 3 notas daqui. E a soma vai receber ou seja, vai receber ela mesma. No primeiro instante ela vai ser 0, né? No caso aqui, a soma vai ser 0 mais a nota que está, no caso, no aluno, digamos 1. Ele está aqui no aluno 1, nota 1. Depois, aluno 1, nota 2. Aluno 1, nota 3. E ele vai somando e agregando na variável soma o somatório da nota dos alunos, desse aluno. E aí, para cada um deles, ele faz isso aqui. Depois ele vai dividir por 3, né, para tirar a média. E o que é a média? A média é você somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que você somou. Ou seja, eu somei as 3 notas e dividi por 3 porque são 3 notas. E essa média, ela depois vai ser impressa aqui, né? Vai ser impressa aqui, ó. A média do aluno, né? Média do aluno, no caso 1, 2 pontos, média. Aí ele vai voltar para cá, vai fazer agora a média do aluno 2. Ele vai estar aqui, né? No caso 2. Aí vai fazer aqui, ó. Aluno 2, nota 1, aluno 2, nota 2, aluno 3, nota 3. Na variável soma, que foi zerada. Aí depois ele vai tirar aqui a média, né? 3, divide por 3. Aí daqui, média do aluno, 2 pontos. E vai mostrar a média. Ou seja, rapidamente, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, eu consegui fazer o quê? Eu consegui fazer a exibição das médias das 3 provas de cada um dos 50 alunos. Ah, mas eu tenho 500 alunos. Coloco um 0 aqui e coloco um 0 aqui no meu contador, ou seja, eu já não vou mais de 1 a 50, eu vou de 1 a 500. Ou seja, escalabilidade, já posso aumentar o poder do meu programa, de armazenamento do programa, mudando apenas 2 números. Assim como também eu posso fazer operações matemáticas, né? Eu posso fazer também operações matemáticas dentro das minhas estruturas condicionais.
Isso aqui é bastante útil pra gente, né? Porque a gente não precisa armazenar o valor para depois fazer uma verificação condicional. A gente pode colocar diretamente uma operação matemática dentro da estrutura condicional. Isso aqui é bastante útil para, por exemplo, verificar se o número é par ou ímpar, ou se o número é um múltiplo de tal outro número. E aí eu posso aqui, ó, tenho aqui minha variável, variável val, né? Dessa vez agora eu não usei idades, usei aqui val. Eu tenho aqui de 1 a 50 e de 1 a 10, ou seja, eu tenho aqui 50 linhas e 10 colunas. Tenho aqui meus dois contadores. Tenho aqui meu primeiro contador que vai de 1 a 50 linhas. Tenho aqui vai de 1 a 10 colunas. E para cada um deles eu faço, poxa, será que val, contador e contador 2? Mod 2, vocês lembram o que é mod 2? Mod 2 seria o módulo, ou seja, seria o resto da divisão, né, por 2. Um número que tem um resto de divisão por 2, ele é um número par. No caso, se o resto da divisão por 2 for 0, ele é igual a par, ele é par. Senão ele é ímpar. Então eu posso fazer essa verificação, no caso essa operação matemática, isso aqui é uma operação matemática, dentro de estrutura condicional, também com matrizes. Eu fiz isso com variáveis, fiz com vetores e agora também com matrizes. E aí o que eu faço? Bom, se esse valor tal que está nesse índice de linha, nesse índice de coluna, se o módulo por 2, ou seja, se o resto de divisão por 2 for igual a 0, ou seja, se esse número todo aqui for 0, então esse tal número aqui é par.